Olá, pessoal. Iniciando no módulo 2, então, do nosso curso sobre a Lei do Inquilinato Simplificada, aqui da Loage Imóveis. Nós vamos tratar agora de prazos de locações e efeitos. Esse é um tema muito importante, pois é ele que define muitas dúvidas da operação da locação. Existem vários entendimentos, infelizmente errados, dos nossos colegas em muitas operações, e vocês vão se confrontar isso diariamente. Isso digo de testemunha, pois na operação comercial, volta e meia a gente sempre recebe algum cliente dizendo que mas na imobiliária tal não é assim, mas na imobiliária tal não é assado, o meu parente, o meu colega. Como se que a lei do inquilinato ela não fosse única, como se a lei do inquilinato ela fosse da cabeça de cada profissional que não está, trabalhando somente aqui na Loage, mas que a lei do inquilinato da Loage é diferente da lei do inquilinato das demais imobiliárias. Mas deixando claro que a lei do inquilinato é única, é uma lei, né, do nosso país, então existem os entendimentos que talvez possam estar equivocados, mas que nós, profissionais, devemos saber de cor e salteado sobre como funciona a lei. Então nós precisamos decorar tanto quem trabalha com locação comercial, residencial e também quem trabalha com vendas, pois isso aqui também muitas vezes acaba determinando uma venda, uma compra e venda. Então vamos tratar sobre esse assunto agora neste modo. A locação de um imóvel ela pode ser realizada a qualquer prazo. Isso é o mais importante ter o entendimento no início. Ou seja, a lei do inquilinato ela determinou que cada prazo que for feito de locação ela tem um efeito diferente para a locação. Ou seja, não é obrigatório ter um prazo de 30 meses, ou obrigatório um prazo de 10 meses ou 12 meses. Apenas que cada prazo que for escolhido entre as partes, que for acordado entre as partes, vai surtir um efeito nesta operação, nesta locação. Portanto, a Loage instrui, ou seja, ela prefere que o locador entenda de que se ele fizer um contrato por um prazo ao qual que seria imóvel residencial, neste primeiro momento vamos falar dele, um período de 30 meses, ele tem uma maior segurança de quando acabar este prazo de 30 meses, ele possa solicitar então este imóvel, a retomada desse imóvel, para que ele possa daqui a um pouco deixar este imóvel à venda, ou que ele possa inclusive morar nesse imóvel novamente, ou que ele possa também, se ele quiser deixar vazio o imóvel, ele tem esse direito. Então o que a gente instrui para os nossos locadores, nossos proprietários? Que é mais seguro trabalhar com um contrato de 30 meses, pois depois deste prazo, qualquer motivo que seja este locador queira retomar, ele possa retomar com segurança. E os contratos que são feitos com prazo de no mínimo 12 meses para imóveis comerciais. Ou seja, um imóvel comercial ele tem um efeito diferente no residencial, e vocês vão entender os motivos logo à frente. Mas é importante deixar claro que residencial é instruído por uma segurança, que vocês vão entender também, 30 meses, aqui na Loage Imóveis, e imóveis não residenciais, que são os imóveis que não são para moradia, que são imóveis comerciais. Eles podem daí ser trabalhados com um prazo mínimo, porque daí nós temos um olhar que é um interesse mútuo aqui dentro da Loage, porque nós somos daí a imobiliária também que vai trabalhar com a operação, que não valeria a pena trabalhar um imóvel sendo locado por menos de 12 meses, se ele for uma sala comercial, uma loja, porque é uma operação diferente, tem um viés comercial, tanto na operação da locação e também na operação da Loage, porque a rentabilidade da imobiliária tem que valer a pena e a gente quer trabalhar pelo menos com um mínimo de rentabilidade de 1 ano na recorrência da taxa de administração. Uma observação importante, somente o locatário ele pode desocupar o imóvel por livre e espontânea vontade dentro do período contratado. Ou seja, se faz um contrato de 30 meses residencial, o locador, o proprietário, ele não pode exigir a retomada desse imóvel caso o pagamento, obviamente, esteja em dia, caso o locatário esteja cumprindo com o contrato, com o que ele acordou, ele não pode, o proprietário, pedir esse imóvel à desocupação do locador. Lembre-se, nós temos uma lei do inquilinato e antes da lei do inquilinato isso podia acontecer, porque não tinha uma lei. Hoje a lei deixa bem claro, porque nós iríamos ir contrário à função social da lei,
que é trazer uma moradia digna e trazer uma paridade das partes, do locador e do locatário, por um motivo muito óbvio. O locador, o proprietário, na visão social, ele é mais rico, tem mais posses, tem mais dinheiro do que o locatário. Isso lá no início. Hoje nós sabemos que é diferente. Nós temos locatários que têm muito mais dinheiro do que o proprietário. Mas ainda a lei ela não mudou de 91 para agora 2024. Obviamente ela poderia ser atualizada, mas nós temos que entender que a essência da lei entende que o locador, que é o proprietário, ele é mais forte. Por isso que ele traz, então, uma igualdade de força, dizendo, se tu é rico e tu tem dinheiro e tu tá trazendo imóvel para alugar, esse teu inquilino que não tem tanto dinheiro, com o olhar antigo da lei, ele tem que ter uma segurança de que ele está indo morar no imóvel, porque ele vai fazer mudança, ele vai trazer a família dele, tem toda a parte que não é a parte monetária, e sim a parte de que ele está trazendo a família para morar naquele lar, ele tem que ter uma segurança do lar, porque lar traz segurança, que ele vai ficar naquele período que ele contratou. Só ele vai sair se ele não estiver pagando em dia ou ele estiver devendo aluguel. Aí sim, aí obviamente ele não cumpriu com o que ele prometeu, que é pagar o aluguel em dia, e aí sim este proprietário pode tirar esse locatário. Mas é importante entender, então, quando um locador, quando um proprietário coloca o imóvel para locação, no período determinado, e vamos lá, determinado é o prazo. Se eu faço um contrato de 30 meses, eu determinei 30 meses. Então, somente após o prazo determinado, ou seja, após 30 meses, eu posso pedir que esse inquilino saia, mesmo ele pagando em dia, porque a lei permite isso. Agora, se for um imóvel que, por exemplo, se for antes do prazo estipulado em contrato locatário, ele pagará uma multa proporcional se ele quiser sair, esse locatário? Sim. Se o locatário quiser sair do imóvel, ele pode. Ele é o único que pode sair dentro do prazo determinado. Então, o locador não pode pedir dentro dos 30 meses, por exemplo, mas esse inquilino pode ele querer sair do imóvel. Sim, ele pode. Mas ele vai ter uma penalidade, ele vai ter uma multa a pagar. Essa multa também ela não é determinada na lei do inquilinato. A multa apenas ela é convencionada por uma questão tanto cultural e de operações das imobiliárias e convencionado que seria uma multa proporcional de 3 meses do aluguel, mais os encargos que estão condomínio, IPTU, seguro incêndio, enfim, do valor do aluguel, e aí se faz uma proporcionalidade, se faz um cálculo. Este cálculo ele é um cálculo bem simples, né? Se multiplica aí 3 vezes o valor do aluguel mais os encargos, seriam os 3 boletos, digamos assim, do aluguel mais o condomínio mais o IPTU daquele inquilino, e aí este resultado se divide pelo prazo determinado, que se for 30, então se pega esse resultado da multiplicação de 3 vezes e se divide por 30 meses, e aí se identifica que mês que este inquilino está querendo sair. Vamos supor que ele está querendo sair no 15º mês, na metade do contrato determinado, de 30 meses. Se multiplica então pelo tempo faltante para chegar aos 30. Então, se ele sai em 15, tem 15 para frente. Então, aquele resultado da divisão, da multiplicação do pacote, se então multiplica depois por esses 15 meses e vai se dar o resultado então do cálculo da multa. Então, esse seria o valor da multa que esse inquilino iria pagar, ele querendo sair do contrato antes do prazo determinado. Então, para que possa ficar entendido também, 30 meses ou mais, ou seja, findo o prazo, o contrato ficará por tempo indeterminado. Ou seja, determinou 30, acabou 30, vai prorrogar por prazo indeterminado. Então, o período podendo o locador reaver o imóvel locado a qualquer tempo com um aviso prévio. Então, isso é muito importante também deixar claro. O locador, quando acabar então aquele prazo de 30 meses, quando findou o prazo determinado do contrato, ele precisa anunciar a este locatário: senhor locatário, quero o imóvel de volta, quero retomar o imóvel. Então, daqui a 30 dias eu vou retomar. Então, ele tem um aviso prévio para este locatário. Ao mesmo tempo, este locatário também para o locador. Se ele quiser sair do imóvel, ele não sai a qualquer momento. Ele tem que, então, avisar esse locador: eu vou querer sair do imóvel, então eu tenho aí 30 dias que eu tenho que cumprir e aí sair do imóvel.
faz a vistoria, enfim, mas ele tem que cumprir aqueles 30 dias. E uma observação importante também, menor que 30 meses. E esse é o grande detalhe. Muitas pessoas querem morar 1 ano no imóvel. Querem morar 12 meses, querem morar 15 meses, querem morar 20 meses, não querem morar 30 meses. E a lei do inquilinato, como ela foi feita lá em 1991, as pessoas ficavam mais tempo nos lugares, as pessoas ficavam mais tempo em um contrato de locação. Assim como ficavam nas empresas trabalhando, enfim, era um outro modo de vida. Então, entendeu-se que 2 anos e meio era um tempo razoável que as pessoas moravam num imóvel e outro e alugavam. Hoje a gente sabe que as pessoas moram 1 ano num lugar, moram 1 ano no outro, querem morar 6 meses no outro, a vida está muito mais rápida. Mas a lei ainda não mudou. Então nós temos que fazer de acordo com que a lei ainda está vigente. Então, contratos que são feitos menores de 30 meses, lembrem lá do início da nossa conversa, os contratos podem ser feitos a qualquer prazo, mas cada prazo tem seu efeito. Então, imóveis que são residenciais, que são feitos de 30 meses ou mais, findou o prazo determinado, o locador tem direito de reaver o imóvel tranquilamente, que é o proprietário querer o imóvel de volta. Menor que 30 meses. Fiz um contrato residencial de um apartamento de 12 meses e findou o prazo dos 12 meses. O que acontece eu, proprietário, se eu quiser esse imóvel de volta? Existe uma questão bem importante de entendimento, que é, findo o prazo, o contrato ficará prorrogado por tempo indeterminado, que nem acima, lá de 30 meses, podendo o locatário, caso seja da vontade lá do locatário, que é o inquilino, permanecer no imóvel locado por até 5 anos. E este é o grande detalhe, os motivos pelos locadores às vezes não entendem porque a gente sempre fala, faz um contrato de 30 meses para essa pessoa que quer morar 1 ano e libera ela de multa depois de 1 ano. Por quê? É mais seguro, porque se essa pessoa daqui a um pouco não quiser sair do imóvel durante os 30 meses, e sim, vai ter que entender o proprietário que para ele ter segurança de retomar o imóvel após um prazo somente de 30 meses. Quando ele coloca o imóvel para alugar, ele tem que ter ciência de que coloquei o imóvel para alugar, estou fazendo uma função social, estou trazendo moradia digna para pessoas que não têm, eu preciso então entender de que o meu imóvel vai ficar disponível durante 30 meses para essa pessoa, porque a lei determinou isso. E só depois dos 30 meses eu posso retomar esse imóvel com segurança para mim. Então, se eu fizer um contrato por menos de 30 meses, eu vou estar dando um tiro no pé. Por quê? Porque a lei diz que depois desse prazo, ou seja, de 15 meses, 20 meses, se eu determinar este prazo, menor que 30, esse locatário, se ele pagar em dia, ele pode ficar no imóvel até 5 anos. Então, a segurança nós, ao invés de 5, nós fazemos de 30, porque é metade do tempo. Por isso que a gente sempre instrui o proprietário a fazer 30 meses. Ele quer fazer por menos de 30? Tudo bem, ele pode fazer. Desde que ele tenha isso em mente, que é um risco. E esse risco, ele pode estar tendo este risco maior em algumas particularidades que a lei também vai trazer, tá? Que nós vamos também falar sobre aqui nesse curso, que os prazos depois que podem ocorrer. Por exemplo, ele aluga um imóvel por 12 meses. Como é que ele pode tirar esse inquilino? Quando é que ele poderá tirar esse inquilino, que é o que diz, né? Abaixo de 30 meses. Ele pode tirar esse inquilino desde que ele não tenha imóvel no nome dele. Ah, tá. Então, se eu alugar um imóvel meu lá por 12 meses para um inquilino, e esse inquilino findou o prazo de 12 meses, e é um contrato abaixo de 30, porque eu determinei 12 meses de contrato residencial. Ele quiser sair desse imóvel, ele pode. Se eu quiser esse imóvel de volta, eu posso pedir esse imóvel? Posso. Desde que eu não possua outro imóvel no meu nome. E eu tenho que ter um motivo para isso, que é morar nesse imóvel. Ou seja, eu aluguei o meu imóvel e fui morar em Santa Catarina e aluguei meu imóvel em Porto Alegre, por 12 meses para um inquilino. Aí, o que acontece? Quis voltar para Porto Alegre. O que eu posso fazer? Inquilino, eu quero que tu desocupe, fechou 12 meses, daqui a 30 dias eu quero morar no imóvel porque eu não quero mais morar em Santa Catarina. Aí o inquilino, tá, vamos supor que o inquilino saiba da lei, ou a imobiliária vai instruir o proprietário. O senhor tem outro imóvel no seu nome? Aí eu vou chegar e vou dizer, não, eu não tenho nenhum imóvel no meu nome. Tá, e o motivo que tu quer, então, o imóvel de volta é porque tu quer morar? Sim.
Ok, então tu pode retomar o imóvel e pode morar nele. E tu tem que comprovar que vai morar. Porque se tu disser isso para burlar a lei e o inquilino souber depois, passou lá na frente do imóvel, um mês passando na frente do imóvel e tu nunca se mudou, 2 meses e nada, ele pode entrar com um processo contra o proprietário, porque ele disse que retomou o imóvel determinado abaixo de 30 para morar e não foi morar. E aí ele tomou um processo e vai perder, porque nós temos jurisprudência com isso. Ao mesmo tempo, também, vamos supor que ele tem imóvel no nome. Ele pede que esse inquilino saia porque ele quer voltar para Porto Alegre e ele tem um imóvel no nome dele. Ele tem um outro imóvel no nome dele. Aí ele não pode pedir um imóvel nem que seja para morar. E aí agora, como é que ele retoma esse imóvel? Só se ele tiver daí um ascendente, que seria um pai, mãe, ou um descendente, que seria um filho, para residir. Não, eu quero desocupar esse inquilino porque meu filho vai morar lá, ou a minha mãe e meu pai vão morar lá. Aí nós temos outro porém. Essas pessoas que vão residir, sendo ascendente ou descendente, pai, mãe ou filhos, têm imóveis nos nomes deles? Ah, tem. Então não podem essas pessoas também. Então vejam que não dá para burlar a lei por querer. A lei é muito clara. Só pode o locador, então, retomar esse imóvel antes do prazo de 30 meses, sendo ele determinado, após esse prazo, com esses detalhes da lei. Tem que ficar muito esperto quanto a isso. Contratos não residenciais, que são os contratos que a gente fala sempre, o termo técnico não residencial, é imóvel comercial. O contrato vai estar escrito contrato de locação não residencial, ou seja, não vai estar escrito contrato de locação de loja, contrato de locação de sala, contrato de locação comercial. Não, vai estar escrito contrato de locação de imóvel não residencial. Por quê? Porque não é um imóvel de residência, é um imóvel de comércio. E também nós temos prazos aqui muito importantes, que também são detalhes bem que geram dúvidas a todas as partes, tanto o locador, proprietário, quanto o locatário, que é o inquilino. Um contrato que é feito abaixo de 5 anos, um contrato comercial, ou seja, um contrato não residencial abaixo de 5 anos, quando acaba este prazo, o contrato também prorroga por prazo indeterminado e após esse período, o proprietário pode pedir o imóvel tranquilamente de volta. Mesma questão lá do contrato de residencial. Quando ele se determina um prazo, antes desse prazo determinado, somente o inquilino pode sair pagando multa. E depois do prazo determinado, daí pode este proprietário pedir o imóvel de volta. Lembrando que aí nós estamos falando de agora de imóvel não residencial e nós não estamos falando mais em 30 meses. Nós estamos falando que um contrato abaixo de 5 anos, ele pode, sendo um contrato de 12, de 15, de 20, de 2, de 3 anos, acabou o prazo, o proprietário pode pedir o imóvel de volta. Agora, se ele faz um contrato de locação de imóvel não residencial de 5 anos ou mais, nós temos um porém. Fim do prazo desse contrato, ele se renova automaticamente. Ou seja, se eu fiz um contrato de 5 anos para uma loja, uma pizzaria, por exemplo, quando acabar os 5 anos, eu, inquilino, tenho o direito de renovar por mais 5 automaticamente. E é um detalhe muito importante que eu vou trazer um parênteses aqui, para a gente poder lembrar isso depois lá na frente. Só existe renovação automática em contrato não residencial de 5 anos ou mais. Para imóvel residencial não existe renovação, existe prorrogação de prazos. E isso depois a gente pode falar melhor a respeito disso. Então, voltando aqui, fecha parênteses, maior que 5 anos, acabando o prazo, fim do prazo determinado de 5, 6, 7, 10, 15, 20 anos, este contrato pode ser renovado por mais 5 anos. E não por mais 10, 15 ou 20. É por mais 5. E só pode ter esse direito, este inquilino, de querer renovar, e aí o inquilino tem que ficar esperto de que não adianta ele alugar por 5 anos uma pizzaria e durante 2 anos ele foi pizzaria e depois os outros 3 anos ele foi, digamos, sei lá, lavagem de carro. O que acontece? Às vezes a pessoa inicia um projeto, não dá certo, e aí ela está com o imóvel alugado, tem 5 anos de locação, ela vou tentar empreender em outro lugar, porque não deu certo o meu negócio. Para que ele possa renovar por mais 5, ele tem que, no mínimo, durante os 5 anos, durante os 3 anos de contrato, ele tem que, ininterruptamente, tá? Ou seja, pode inclusive ser uma soma. Ele pode ter feito contratos de 1 ano, depois ele renovou por mais 1, depois renovou por mais 1, fechou 3. Aí ele renovou por mais 2, 3, fechou 5. Ele tem que ter durante os 3, sendo ele corrido ou feito várias renovações, se ele fez pequenos contratos de períodos, ele tem que, no mínimo, 3 anos, a mesma atividade tem que ter sido exercida. Então não adianta ele querer alugar para
5 anos e durante 2 anos ele foi pizzaria e depois ele virou lavagem. Ele tem que ter sido no mínimo 3 anos pizzaria. E ainda, além disso, ele tem que, 180 dias antes de fechar aquele prazo de 5 anos, né, ou o último prazo que vai fechar 5 anos, ele pode ter feito um contrato de 4 anos, por exemplo, tá? E aí fechou aquele 4 anos, ele faz mais um contrato de 1. Aí ele vai fechar 5. Só que quando ele chegar lá nos 6 meses desse último contrato de 1, que é 4 anos e meio, ele tem que avisar lá para o locador que ele quer exercer o direito de renovatória. Ele tem que avisar lá no máximo 6 meses. Então ele tem que, além de ter aqueles 3 anos de mesma atividade mínima, ele tem que, faltando 6 meses para fechar os 5 anos, ele tem que avisar que ele vai querer renovar. Por quê? Porque as pessoas não avisavam, aí chegava no 5º ano, já esse locador, o proprietário já estava tentando negociar com outro cara lá, outro negócio que vai querer alugar dele por outro valor, porque ele viu que aquele valor está também defasado e ele vai querer alugar para outra pessoa. Então também para deixar aquele locador, aquele proprietário também seguro, ele também obriga lá o locatário a se movimentar pelo menos 6 meses antes. Ó, tu tá com 4 anos e meio aí, e aí tu vai querer renovar ou não vai? Então ele tem que ser esperto em querer aí avisar para fazer essa renovação. Então, quando é que esse inquilino, nas hipóteses que esse locador, né, esse proprietário, ele pode não querer renovar esse contrato com o inquilino? Ele pode não querer renovar? Pode, por algumas questões e particularidades da lei. Fechou 5 anos, ele tem direito de não renovar? Tem, se as obras que foram determinadas pelo poder público para modificar o imóvel, que a natureza seja para aumento do valor do negócio ou propriedade. Por exemplo, eu sou proprietário do imóvel, aluguei o imóvel por 5 anos, o cara quer renovar o imóvel e eu não quero, porque eu vou chegar lá e foi determinado pelo poder público que eu modifique a natureza do meu imóvel para um aumento do negócio ou da propriedade. Aí sim, eu posso não renovar, eu tenho que tirar esse cara de lá dentro, porque o poder público está me determinando que eu faça um aumento lá do meu imóvel. Então não é uma vontade dele. Então ele pode não renovar com esse locador e ele não vai sofrer penalidades, esse proprietário da lei. Também se o locador ele utiliza o próprio imóvel, por exemplo, né, e na transferência do fundo de comércio, por exemplo, eu sou o locador, só que eu sou sócio de um inquilino e a gente pegou uma empresa e foi a locatária. Aí eu sou sócio dessa empresa que eu alugo o meu próprio imóvel. E aí, o fundo de comércio existe há mais de um ano. Essa empresa que a gente criou tem mais de um ano ali. Os nossos maquinários, o nosso fundo de comércio, enfim, tá ali. Só que eu sou o sócio que tem mais, tenho mais, digamos, ações da empresa, enfim. Eu sou o sócio que detém o maior capital da empresa, que é locatária do meu próprio imóvel. Aí, assim, eu posso ao mesmo tempo ser o detentor, mas também eu posso que o meu cônjuge seja o detentor. A minha mulher fez uma sociedade com outra pessoa, mas alugou o imóvel e a empresa está no nome dela, mas ela tem a maior capital dessa empresa e tem há mais de um ano esse fundo de comércio e aí eu não quero renovar para essa empresa porque a minha cônjuge tem o maior capital. Ou o meu filho ou o meu pai, que são ascendentes ou descendentes. É a mesma coisa também, esse proprietário pode não querer renovar. E na hipótese do anterior, por exemplo, né, o imóvel não poderá ser destinado ao uso do mesmo ramo. E aí, isso salvo, né, obviamente, que aí tem um detalhe muito importante, não pode ser proprietário ele querer não renovar e querer ser esperto e de querer ficar com todo o fundo do comércio e querer pegar e ter um enriquecimento ilícito e pegar também esse fundo de comércio que está ao ponto e está também os clientes. Que depois a gente vai ver sobre isso. Ou seja, na hipótese anterior, então, eu sendo o detentor do maior capital da empresa, alugando o meu próprio imóvel, eu não posso destinar para o mesmo uso, tá? Salvo se o fundo de comércio, quando foi feita a locação, ele foi alugado junto com o maquinário. Aí vamos pegar um exemplo, que é um pouco mais complexo, para vocês entenderem. Eu sou dono de um açougue, eu alugo esse açougue junto com o maquinário, junto com o fundo de comércio, ou seja, eu faço quase que alugo tudo lá dentro, eu alugo com a câmara fria, eu alugo os balcões, eu alugo tudo. Esse inquilino vai chegar só com o trabalho, só com a força do trabalho. Ou seja, aquele ponto já existia, ou seja, o fundo de comércio já era do locador, porque já era um açougue. Aquele maquinário, aquilo tudo, quem comprou foi o locador.
e ele está alugando para um cara lá fazer só o açougue dele, chegar só com o nome dele, com a expertise dele. Mas isso tudo que estava lá já estava fixado na locação. Aí sim pode esse locador não querer renovar, porque também ele era, na hipótese anterior, ele era sócio dessa empresa, ele fez uma sociedade com o cara lá, ó, eu sou sócio porque eu tenho o maior de tudo aqui, a maioria dos maquinários era meu, tudo eu não quero trabalhar, tu trabalha. Então 60%, 70% da empresa é minha, porque o maquinário é meu, o ponto é meu, o imóvel é meu, tu só entra com o teu trabalho mesmo, então tu não tem nada de capital quanto eu, mas aí chegou o final de 5 anos, eu não quero mais renovar aqui a locação, nem nada, eu vou alugar para outro cara aí, enfim. E aí o fundo de comércio era meu, eu tinha maior capital, daí eu posso não querer renovar. Somente nessas hipóteses. E aí sim, né, também não posso receber propostas de terceiros, também melhor condição. Né, então, aí se eu sou locador e eu quero não renovar com esse locatário, porque eu recebi uma proposta de terceiros em melhor condições, eu tenho que indenizar esse locatário, se eu desocupar ele, se for isso caracterizado, se o locatário descobrir isso. E se no prazo de 3 meses da entrega do imóvel ao locador, porque eu desocupei ele para usar, por exemplo. Eu quero que ele desocupe porque eu vou usar, enfim, lá, porque é uma hipótese que eu posso fazer, né, desocupar ele, não renovar porque eu vou usar, mas ele tinha uma pizzaria e aí eu vou querer usar esse meu imóvel e aí eu não fiz isso, eu burlei para alugar para outro. E aí eu não posso. E aí eu tenho que em 3 meses ocupar esse imóvel. Eu não posso pegar lá e me fazer de louco e de desocupar esse locador porque eu quero desocupar ele, porque eu quero usar o meu imóvel de volta e vou fazer uma lavagem lá, eu não quero mais um açougue, sei lá, enfim, eu sou uma mecânica e antes esse locatário era uma pizzaria, eu chego lá e não uso mais esse imóvel, daí eu também tenho que indenizar esse locatário. E a indenização é o ressarcimento dos prejuízos e dos lucros cessantes, que é a mudança que esse locatário teve que fazer, a perda do lugar e a desvalorização do fundo de comércio, que nada mais é do que os bens corpóreos que vão integrar essa empresa, que é os bens físicos, né? Como as máquinas, as instalações, e os incorpóreos, que é a clientela, o faturamento, entre outros. Né? Como ponto, por exemplo, algo que é tangível e o que é intangível. Né? Também isso está muito em voga sobre a locação não residencial, sobre a parte do fundo de comércio. Então, deixando claro que, recapitulando, que tudo isso, a lei está lá, são textos da lei, né? Não são entendimentos de profissionais, não são entendimentos de imobiliárias, que cada uma trabalha do seu jeito. Não, isso é a lei do inquilinato. E nós, profissionais, temos que estar espertos e antenados quanto à operação para poder instruir locador e locatário. Certo, pessoal? Sobre os prazos, então, de locação e efeitos, a gente fica por aqui e a gente se vê no próximo módulo falando sobre a liberação de multas. Muito obrigado!